a gente percebe que a política é uma ferramenta que foi criada há muitos e muitos e muitos anos, desde que se juntaram 2, 3, 4 australopitecos, que são antecessores ao ser humano, ali já está havendo política, né? Já há uma disputa por sentidos de liderança, pela legitimidade de poder, já há construção de grupos, já há argumentações, ainda que sejam naquele momento na base do TACAP, da violência, mas há. Né? O que nós fomos fazendo ao longo do tempo, meu caro, foi refinando essa ferramenta, né? Em vez da gente passar para violência, a gente sai da violência física, a gente vai para a violência verbal, da violência verbal a gente vai para o embate lógico, para o embate racional, desse embate racional nós vamos efetivamente para a construção de um parlamento, né? A partir desse parlamento o sentido de representação, eu vou construindo, eu vou refinando essa noção de política, mas ela existe na nossa vida. Meus filhos menores, pequenos, um de 5 e outro de 8, fazem política um com o outro o tempo todo. Há ali uma disputa por sentidos de poder, uma disputa pelas explicações do mundo, uma disputa por legitimidade. Então isso está na vida da gente. Quando é que ela se torna profissão? Ela se torna profissão quando necessariamente a quantidade de pessoas aumenta muito para que as escolhas diretas não possam mais ser utilizadas. Então, quando você tinha lá nas antigas cidades-estado, Grécia, ali você tem Atenas, Esparta, Corinto e tal, naquelas antigas cidades-estado existia a figura do cidadão, soldado e político, né? O cara era ao mesmo tempo um cidadão, era o mesmo cara que ia para as guerras defender e era o mesmo cara que podia ser votado e de repente se transformar em um comandante, um governante daquela cidade. Ele fazia todas essas funções. Mas ali existia uma democracia direta, né? Os bem-nascidos, os que tinham cidadania, se reuniam num determinado lugar e votavam. Grande parte da sociedade, da cidade não tinha voto feminino, escravos não votavam, indivíduos de outros grupos sociais menos favorecidos, né, também não votavam. Então, você tinha um grupo pequeno ali, ali se dava a política de forma direta. Mas ao momento que a população vai aumentando, é impossível você manter esse sistema de votação direta. É impossível. Muita gente diz, não, mas hoje com a tecnologia. Não, nem hoje com a tecnologia, não dá. Nenhum de nós tem tempo para ficar estudando todos os meandros, os detalhes de todos os projetos de lei que são apresentados no parlamento. Nenhum de nós tem tempo, mesmo que a gente quisesse. Então, o que aconteceu? Ali passa a se formar um grupo de pessoas que vão ser políticos profissionais. Ou seja, pessoas que supostamente você imagina que vão estar atentos para essas coisas, vão ter condições, qualidades suficientes para agir dentro disso, porque eu digo para vocês, se eu entro dentro de um parlamento e eu estou dentro de uma votação e eu preciso do apoio de um bolsonarista para alguma coisa, eu vou mandar esse cara tomar no rabo. Já políticos que eu votei, como Gleisi, como Pimenta, esses caras têm que engolir o nojo que eles têm desses bolsonaristas e negociar com esses caras o dia todo. Então a gente confia que determinadas pessoas têm essa condição, aí vai tendo essa condição profissional, vai surgindo um grupo de indivíduos que vão se profissionalizando nessa questão da representatividade, no conhecimento sobre os códigos, nos sentidos das coisas, e a partir dali, então, com o crescimento da população e a impossibilidade de você manter essa estrutura política fechada, na mão de meia dúzia de gato pingado, você começa a ter essa organização de representatividade por profissionalismo. Isso é muito criticado, esse é um problema na ciência política, tá? Muita gente discute isso, você acaba tendo uma casta, né? Ou como dizia o jurista, o Carl Schmitt, né? O Carl Schmitt vai dizer, olha, isso aqui é a ditadura da representação, você fica tendo uma casta de pessoas que são profissionais e que, né, o pai, o filho ficam sempre se elegendo e o poder está sempre na mão deles. E é contra isso que a gente cria esse accountability, né? Essa prestação de contas, é contra isso que a gente está tentando transformar para uma democracia participativa, para você ter mais meios de controle, mas esse é um problema. Agora, por outro lado, num determinado momento, isso a partir do final da Segunda Guerra Mundial, final da Primeira Guerra Mundial, mas muito fortemente no final da Segunda Guerra Mundial, começa a se ter um interesse científico por estudar isso. Estudar sentidos de representação, estudar eleições, estudar o poder, né, estudar essas questões todas, e o estudo dessas coisas
estudo científico disso vai se chamar de ciência política. Então, ela primeiro existe, a política primeiro existe como ferramenta de vida, depois ela vai se profissionalizando como meio de representação, e só no século XX ela vai efetivamente se consolidar como um ramo de conhecimento, a ciência política. Né? E aí essa ciência política no século XX vai olhar para toda a produção de conhecimento da humanidade lá atrás e vai dizer, que legal, aqui tem um cara chamado Thomas Hobbes, ó. Pô, esse cara fala um troço show, não sei o que. Aqui tem um cara Maquiavel, aqui tem um cara chamado Aristóteles, aqui tem um cara chamado Platão, né? E vai recompilando esses pensamentos para formar um corpo de conhecimentos da ciência política. Mas isso é uma coisa separada, entendeu? Então você tem profissionais de representação, você tem a política como ferramenta da nossa vida, gente. Nós fazemos política todo dia.